Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de IDEA Arquitetura e o tópico para a lição de hoje vai ser a criação de entidades simples. Dentro desta ideia de entidade simples temos tipos de entidades como as linhas, que podemos enquadrar dentro de linhas finitas ou infinitas, círculos, arcos, elipses, arcos elípticos, pontos, e algo que chamamos também reis, que são semi-retas. Como complemento também temos uma ferramenta de desenho à mão livre, ou em inglês Freehand Sketch, que também iremos ver como usar. Começando pela mais simples de todas, portanto, linhas, que está dentro deste menu desenhar. Aliás, todas estas funções estão enquadradas dentro deste grupo desenhar. Mas estava a dizer, linhas, temos logo a primeira função do menu, linha, e esta opção, este comando linha, portanto é o mais simples de todos, é um comando básico, onde basicamente iremos dar um ponto e iremos dar outro ponto com algumas opções possíveis, como o ângulo ou comprimento, mas na sua forma mais simples. Portanto, podemos dar outro ponto e continuar ou terminar. Portanto, enter para terminar e temos a nossa linha desenhada, embora isto no fundo é um segmento reto, portanto, mas chamamos linha. É bom aqui a distinção porque dentro deste grupo de opções que vamos ver existem possibilidades como uma semi-reta, ou neste caso aqui um segmento reta, ou uma linha infinita, que também chamamos como linha de construção. Portanto, esta é uma opção, a mais simples de usar, fornecendo dois pontos ao sistema. Dentro ainda destas opções de linhas, podemos fazer esta linha com recurso a outras opções existentes, como por exemplo, dando um ponto, e podemos agora selecionar a opção ângulo, portanto, letra A. Podemos dar aqui um ângulo que é a abertura, pelo menos na definição, por defeito, a abertura que temos aqui com a linha horizontal para a direita, se eu fizer aqui 45, e agora damos o comprimento deste segmento, onde eu posso dizer, por exemplo, 10, e sobre o ângulo indicado foi criado uma linha com comprimento 10. Portanto, são algumas variações deste tópico de desenhar linhas. Depois temos uma função que serve para desenhar círculos, e dentro dos círculos temos várias opções, portanto, relativamente simples todas, sendo a mais simples o centro e raio, portanto, podemos dar aqui um ponto, algures, com uma ajuda ou, aqui na nossa área de desenho, de modo livre, e depois podemos dar o valor do raio ou optar por escolher a opção de diâmetro, mesmo dentro desta opção que se chama círculo e raio. Portanto, vou dar aqui um ponto e tenho o meu círculo desenhado. Temos depois, muito similar, centro e diâmetro. Pronto, a única diferença é que damos o valor do diâmetro em vez de ser o raio. Dois pontos que definem eles o diâmetro do círculo. Portanto, e estes dois pontos vão definir depois a orientação que o círculo vai ter. Três pontos, portanto, três pontos não colineares, 1, 2, 3. Obviamente podemos escolher depois estas opções também pelos pontos notáveis, mas os três pontos definem o círculo que vai ser criado. Tangente, tangente raio, portanto, fornecer duas tangentes, duas entidades quaisquer, e um raio de, vamos supor que 10, aqui neste caso não consegue ser enquadrado. Vamos tentar aqui arranjar outro valor. Tangente, tangente, raio, portanto, esta entidade. Vamos dar aqui raio 10 e cá está ele, tangente às duas entidades. Vamos desenhar aqui uma outra linha. E vamos fazer a última opção dos círculos, tangente, tangente, tangente. Portanto, tangente, tangente, tangente. Só temos uma única opção e o sistema consegue encontrá-la automaticamente. Depois temos aqui uma opção que, embora dentro
do grupo círculos, no fundo, não é uma opção de desenho, porque faz ela sim a conversão de um arco para um círculo. Portanto, eu se tiver aqui um arco, vamos já ver de seguida, mas pronto, se eu tiver um arco criado, quando vou a esta opção, seleciono o arco e ele completa o arco e transforma-o num círculo. De seguida temos um conjunto de opções, tanto que estão enquadradas dentro do submenu arco. São variedíssimas opções. Elas são todas muito similares, portanto também não vale a pena estarmos a ver todas uma a uma. Estes nomes que vemos aqui correspondem aos dados que vamos fornecer ao sistema. Portanto, por exemplo, início, centro, fim, portanto, ponto de início do arco, ponto de centro, ponto final. Existem aqui algumas variações, como o fornecimento do ângulo ou o comprimento da corda. Aqui, neste caso, também o raio ou a direção, mas enquadra-se tudo dentro da mesma filosofia. Os únicos dois comandos que saem fora desta filosofia de fornecimento de pontos são esta opção 3 pontos, que é muito similar àquilo que vimos com o círculo 3 pontos, só que em vez de criar o círculo, cria um arco. Portanto, arco 3 pontos, 2, portanto, 3 pontos, escolho o último ponto e cá está ele. Do mesmo modo, o continuar, portanto, escolho o último ponto dado e faz a continuação para um arco. Depois temos aqui uma função para elipses. Estas elipses também andam todas um bocadinho dentro do mesmo tema. Por exemplo, esta primeira opção, elipse eixo-eixo. Portanto, ponto de centro da elipse, comprimento de um eixo, comprimento do outro eixo. Portanto, são variações também do tema circunferências. Temos mais algumas variações, como por exemplo, em vez de ser o comprimento dos eixos, portanto, o comprimento de um eixo e a rotação, ou o centro e os eixos, portanto, centro da elipse, um eixo, outro eixo. Portanto, são todas variações também sobre o tema elipse. Algo também relativamente simples. Temos depois um semitópico das elipses, que são os arcos elípticos. Estão para as elipses como os arcos estão para os círculos, porque as opções são as mesmas, com a única diferença em que não construímos no final uma elipse completa, mas sim um arco elíptico, no caso. Portanto, as opções vão ser as mesmas que na função elipse. Depois temos aqui uma função também interessante, que é a função ponto. O ponto tem aqui algumas possibilidades diferentes, mas como conceito, portanto, permite criar um ponto em que eu vou dar as coordenadas de um ponto e cá está ele, faz uma pequena marca. Este ponto é uma entidade física, é uma entidade que pode ser selecionada. Portanto, quando eu faço, por exemplo, linha, se eu tiver a opção correspondente ativa, que não está neste caso, mas que posso ativar aqui com o Shift, botão do lado direito do rato, e posso escolher aqui algo que se chama, nos ganchos, se chama nó, portanto, podia ser ponto também. Este ponto é selecionável e cá está ele. Okay? Portanto, é algo que podemos selecionar. Tem aqui uma definição antes de ser usado, portanto, por defeito, temos simplesmente o ponto com esta forma, mas podemos vir aqui formatar e fazer estilo de pontos, e neste estilo de pontos podemos escolher o tamanho do ponto e podemos escolher qual o formato gráfico do ponto que estamos a fazer. Por exemplo, eu se selecionar qualquer coisa como esta forma, posso definir o tamanho do ponto com valores absolutos ou, segundo estas opções aqui, percentualmente em relação ao ecrã. Portanto, eu vou deixar, este automaticamente é convertido e todos os novos que eu fizer, ponto, têm este novo formato. Ao nível das opções, temos ponto único ou pontos múltiplos. Este ponto único que tivemos a usar faz um ponto e sai do comando. Os pontos múltiplos permitem selecionar pontos até o utilizador desejar. Temos depois aqui também duas funções interessantes, que são dividir uma entidade por pontos ou por medida. Portanto, dividir por pontos, vou selecionar, por exemplo, esta linha
e vou dizer, quero dividir em 5 segmentos, e então temos esta entidade, que poderia ser a linha ou, por exemplo, um arco, dividida em 5 partes iguais. Do mesmo modo, não dividir em partes iguais, mas dividir por medida, posso selecionar uma entidade e dizer que quero um comprimento de 5. Então, a partir do início da entidade, ele vai medir e vai criar segmentos da medida definida pelo utilizador, que no caso foi de 5. Estes pontos assentam em cima da entidade, não dividem fisicamente a entidade, porque, como podem ver, eu posso selecionar a entidade e ela continua única, mas permitem-me criar localizações selecionáveis, que no caso desta divisão em partes iguais é interessante em alguns casos, especialmente até, por exemplo, em entidades curvas. Voltando ao tópico das linhas, tenho aqui duas funções, uma que se chama aqui raio, portanto em inglês rays, podendo a tradução não ser exatamente correta. No fundo, esta função é uma semirreta, porque permite dar um ponto e depois dar um segundo ponto a definir uma orientação desta semirreta e que faz esta parte como linha infinita. Podemos depois escolher aqui algumas opções interessantes, como sendo bissetriz, horizontal, vertical. Portanto, a opção bissetriz, fizemos aqui um B. Posso dar aqui um ponto e fazer aqui uma bissetriz, algures, por exemplo, ou passar por um ponto, pode ser, por exemplo, este. Portanto, existem aqui algumas opções interessantes. Temos também algo que se chama aqui no 4M IDEA uma linha de construção. No fundo, é uma linha infinita. As opções são sensivelmente as mesmas que já tínhamos para as semirretas. Se eu escolher bissetriz, posso dar aqui um ponto, algures. Posso dar aqui um ponto inicial, que no caso aqui não tenho nenhum marcado, mas vamos aqui arbitrar um ponto, embora não estando geometricamente 100% correto, para que possam ver o que é possível. O ponto final e o ponto final da bissetriz pode ser, por exemplo, algures. E temos uma linha infinita que, no caso, não ficou até bem feita, mas pode ser, vamos criar aqui uma outra linha, definir aqui uma direção, esta sim, algures. Portanto, podemos fazer qualquer coisa como estas linhas infinitas. Por último, temos a dita ferramenta que também foi mencionada de esboçar à mão livre. Obviamente, esta utilidade é relativa. Podemos definir aqui o comprimento dos segmentos, porque vai também dar este valor, define um pouco também a precisão desta linha, aumentando ou diminuindo a densidade dos segmentos que são criados nela. Portanto, eu vou deixar 1 milímetro e agora com o meu rato, quando eu clicar, portanto, vai começar a desenhar e quando eu voltar a clicar deixa de desenhar. Portanto, eu posso me posicionar para o outro lado qualquer, começar aqui, por exemplo, neste ponto, e voltar a desenhar, fazer qualquer coisa deste género. Portanto, é uma ferramenta que permite aqui um pequeno esboço à mão livre. Vamos terminar. E anulei. Pronto. Mas permite este esboço à mão livre, às vezes em alguma situação que queiramos fazer uma linha sem grandes restrições. Portanto, existe também esta possibilidade. Existem aqui algumas definições também que já se podem ter apercebido nas definições relativas a estas entidades e que também tínhamos visto na lição anterior. Podemos chegar a estas definições quer através desta barra de estado nas definições, quer através também aqui das ferramentas, portanto, escolher as opções também de definição do sistema. Esta criação de entidades, podemos ter aqui coisas como as elipses,
portanto, que tem aqui esta opção. Temos aqui também uma opção para o esboçar-mão livre, portanto, que temos também aqui um comprimento por defeito dos segmentos, que era aquilo que estávamos aqui agora a mencionar. Temos esta caixinha para os pontos, que permite também a opção por defeito e, no fundo, a configuração que chamamos quando fomos ao menu formatar. E relativamente às opções aqui das entidades simples, é o que temos aqui disponível. Mas existe aqui de facto também a possibilidade de fazer aqui alguma pré-configuração antes de fazermos a criação física das entidades. Bom, espero que estes exemplos tenham sido claros o suficiente. Também, para qualquer ajuda, podem nos contactar, estaremos cá para vos dar